A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos o capítulo 11 de Juízes. Neste capítulo fala sobre Jefité. Jefité é filho de Gileade com uma prostituta. Por isso, quando seus irmãos cresceram, eles expulsaram da casa do pai, porque não queriam que ele herdasse junto com os demais filhos. E Jefité foi para a cidade de Tobi e lá ficou. Entretanto, os amonitas estavam pelejando contra Israel, porque Deus, no capítulo anterior, havia entregue o povo de Israel por sua desobediência aos filisteus e aos amonitas. E os anciãos de Israel foram atrás de Jefité, porque eles queriam alguém que chefiasse, um líder para livrá-los das mãos dos amonitas. Jefité lembra os anciãos da condição com que ele saiu da terra, da sua terra, e se ele efetivamente seria líder, né? Esse seria um acordo? Sim, os anciãos aceitam, este é um acordo, ele será líder. E Jefité retorna e pede direção a Deus e envia mensageiros para o rei de Amon, questionando o motivo da peleja. E o rei de Amon diz que vai pelejar contra eles porque eles tomaram a sua terra. Mas Jefité conhecia a história do seu povo. Isso fez toda a diferença. E ele falou: não, vocês não se lembram que quando o povo de Israel estava saindo do Egito e precisavam passar por suas terras, os amonitas e os moabitas lhes impediram, e foi Deus quem tomou a terra de vocês e deu a nós. Né? Não fomos nós quem a tomamos. E não teve acordo. E mesmo assim eles vão pelejar. E Jefité fala com Deus que se Deus entregar aquele povo na sua mão, aquilo que lhe sair ao encontro quando estiver voltando para sua casa, ele dedicará a Deus. E quem sai é a sua filha. E ele chora amargamente. Ele só tinha uma filha, não tinha outros filhos, né? Mas ele entrega a sua filha, que pede para chorar a sua virgindade. Meu pai, se fez promessa para Deus, assim se cumpra, porém dá-me um tempo para chorar a minha virgindade, porque ela ficaria virgem. E Jefité dá esse tempo, ela chora a sua virgindade, mas é entregue para Deus. Vamos então ao versículo 1. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté:
É porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém, Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até a Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas e alojou-se além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar por tua terra até ao meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo contra Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade, a Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon e a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor?
Faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai: concede-me isto. Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita.